Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast Papo com a Coroa. Eu sou Selva Moraes, jornalista, especializada em automobilismo, motociclismo e futebol. Mas hoje uma apaixonada por caminhadas e peregrinações. Jornalista aposentada, né? Mas depois de mostrar minhas aventuras pelos meus canais no YouTube, Instagram, Facebook, o Coroa de Mochila, eu agora mergulho no podcast. Mas ele tem a hora certa de começar com as pessoas certas, no momento certo. Então, o momento de começar o podcast foi agora. Nós estamos começando o podcast Papo com a Coroa. E o que é o Papo com a Coroa? A ideia da gente é, todas as semanas, a gente trazer uma pessoa importante, rica em conhecimento, para passar para vocês todas as informações que vocês precisam para quem gosta, para quem ama aventura, para quem ama peregrinações, caminhadas, ciclismo, motociclismo, futebol, aventura de um modo geral. E nesse nosso primeiro episódio a gente vai falar sobre a importância de caminhar. E o que o caminhar traz para você? O caminhar faz a gente se aproximar muito mais da natureza, muito mais do próximo e especialmente muito mais da gente mesmo. Uma viagem que a gente faz ao eu da gente. Então é um momento muito importante quando você decide caminhar. E a gente vai falar aqui sobre essas grandes caminhadas, essas peregrinações e esse turismo a pé. E o nosso primeiro convidado de hoje é um carioca abaianado, é um carioca da gema, mas que tem um quezinho, como ele costuma dizer, ele tem dendê na veia. Saul Paim. Saul, muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar ser o primeiro entrevistado do Papo com a Coroa. Olá, Selma, e todos os seus ouvintes, o prazer é todo meu. Agradecer a você aqui imensamente essa oportunidade. Me sinto lisonjeado por estar abrindo as portas desse podcast, que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Como tudo que você faz, né, amiga? Não, então, mas trazer para o primeiro Papo com a Coroa um cara com um currículo que você tem, para a gente aqui é um prazer e uma honra. Olha aqui, ó, Saul Paim é um carioca, casado, funcionário público, um aventureiro, amante de caminhadas e peregrinações, participa da ABAX desde 2012 e atualmente já está na segunda gestão, né? Isso. Como presidente da ABAX, nós vamos falar da ABAX mais tarde, mas vamos falar agora de Saul Paim. Saul Paim já fez Caminho da Paz 4 vezes, Caminho de Santiago de Compostela, Caminho São Francisco de Assis, Caminho do Piripiri, em Vitória da Conquista, Tour do Mont Blanc, na França, Machu Picchu, no Peru, o Everest, a base do Everest, nossa senhora, vamos falar muito sobre isso, e travessias nacionais, já fez travessia Petrópolis, Teresópolis, Vale do Pati 3 vezes, travessia Gigante do Nordeste, na Chapada Diamantina, e Serra do Mar, São Paulo e Rio de Janeiro. Cara, esse currículo é monstruoso, esse currículo é tudo de bom para quem ama aventura. Você está ali é o quê? É o Everest? É o Everest. É o Everest, né? Ali Nossa Senhora. A base do Everest, mas, com ele é o fundo. Antes de você chegar na base do Everest, como é que surgiu essa paixão por aventura? Esse é uma... desde cedo, né? Eu pulo... Não, você não é tão velho assim, né? Não, mas 58 anos. Eu costumo brincar que, metaforicamente, eu pulo o muro de casa, né, na beira do Morro do Rio de Janeiro, de uma comunidade bem simples, e resolvo estudar em São Paulo, seguir a vida militar. E, dentre essas atividades, eu me vi com a oportunidade de fazer a travessia da Serra do Mar como a primeira experiência, né? Então, foi assim marcante para mim, com equipamentos, arma, coturnos, calças, e um menino ainda, né, com 16 anos. Então, a travessia da Serra do Mar foi, de fato, muito marcante. E aí a gente dá um salto na linha do tempo e me aparece o Caminho de Santiago de Compostela, já em 2012. Foi quando eu fiz 2014. Mas em 2012 eu conheço a ABAX, a Associação Baiana dos Amigos do Caminho de Santiago. Que é a porta de entrada para Santiago de Compostela, aqui na Bahia. A qual eu honro todos os dias a oportunidade de ter conhecido. Eu também. Foi ela que, de fato, me coloca no caminho através de todos os seus orientadores que me antecederam. Beleza, mas vamos lá. Vamos. Aí você fez a BAX, participou da BAX, tudo bem, e chegou até o Caminho de Santiago de Compostela. Mas por quê? Como?
Essa também é uma outra história interessante, né? Eu sempre fui da área do esporte, jogava bola, corria, futevôlei, enfim. E em 2010 eu começo a sentir muitas dores, começo a encontrar muitas limitações. E num momento de muita dor, já passando por diversos lugares, buscando soluções como cirúrgicas, eu chego ao SARA, Hospital SARA. Nesse momento, eu encontro um amigo, que hoje é meu grande guru, João Marlito, que estava fazendo o caminho de Santiago. E ele é meu vizinho, nós fomos trocando ideia, e eu disse a ele: Marlito, quem sabe um dia, eu saindo aqui do Hospital SARA, eu estava internado, eu consigo fazer. E a partir dali, algo muda. Eu saio do SARA e conheço o Abax através de Marlito, e nesses 2 anos eu me preparo, desvio o foco das minhas atividades para a caminhada. Então a caminhada, ela passou As dores começaram a sumir. A caminhada passou a ser uma filosofia de vida para mim, integrando saúde, bem-estar, de forma que me levou a conhecer então o caminho, que foi um grande portal. Você fez logo o francês? Fiz o francês. 800 quilômetros. Diante das minhas limitações, é bom deixar isso aqui registrado, eu tinha a pretensão de fazer os últimos 100 quilômetros, porque o que já seria para mim naquela época uma vitória, uma grande vitória, né? E na medida que você vai caminhando, na medida que a Abax foi me acolhendo, eu fui ouvindo depoimentos, caminhando junto com eles no Parque de Pituaçu, eu fui percebendo que as minhas limitações também eram muito psicossomatizadas. Elas estavam muito voltadas para o emocional. Então, o acolhimento da Abax foi fundamental também para me acolher e mostrar que os meus limites podiam ir além. Então, resolvi fazer os 820 quilômetros. A gente vai falar um pouquinho, com mais detalhes, sobre o caminho de Santiago de Compostela, porque eu trago aqui alguns números, e esses números são interessantíssimos para a gente discutir. Mas, normalmente, as pessoas pensam que não é possível se fazer menos de 800 quilômetros no caminho de Santiago. De jeito nenhum. Você tem vários caminhos. O que ele fez... o caminho francês tem 800 quilômetros de distância. Você pode sair de qualquer lugar. Exato. Nesse trecho, você pode sair de qualquer lugar. Os 100 quilômetros são de Sarriá. De Sarriá. Isso. Você sai de Sarriá, você faz 100 quilômetros, você consegue a Compostela, que é Exato. como se fosse o diploma de um certificado de conclusão. Mas você já ousadamente foi para Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, e a partir daí você fez os 800 quilômetros. Esse daí eu vou fazer em setembro, viu? E conte com a gente, eu tenho certeza que vai ser uma grande jornada. Estou treinando, eu já fiz o português, 253, saindo do Porto até Santiago de Compostela. Lindíssimo, trilhas maravilhosas. É o que nós vamos discutir agora, é o turismo a pé, essa vibração que você tem, esse caminho para dentro de você mesmo. Você Sem faz dúvida. Um caminho religioso, um caminho histórico, cultural, gastronômico, turístico, seja lá o que for. Mas vamos voltar ainda para as suas caminhadas. E depois de Santiago de Compostela veio um caminho que eu sou apaixonada e que eu estou louca para fazer, e está na minha agenda, um dia eu faço, Caminho de São Francisco de Assis, lá na Itália. Amigo, os caminhos vão se conectando, né? O Caminho de Santiago, ele foi um grande portal para mim, né? Com a chegada a Santiago, concluídos os 800 quilômetros, 820, eu percebi... Chorou? Muito. A gente chora. É do início ao fim, você lidando com as emoções, né? E a vantagem de você ter uma jornada como essa é que você se sente livre para poder se permitir. Essas são as conexões que você menciona agora há pouco. Então, além de uma atividade desafiadora na parte física, mas nós, no início ao fim da jornada, nós lidamos muito com os desafios emocionais. Na medida que você vai contemplando, você também vai fazendo o que eu costumo dizer do deep inside, é o caminho para dentro. Talvez esse seja muito mais difícil de ser percorrido, mas, enfim, é interessante. E o Caminho de Santiago fez isso. Quando eu cheguei, eu percebi que eu não tinha concluído o caminho. Eu estava iniciando o caminho. Uma jornada nova. E aí
veio o caminho de São Francisco de Assis e vieram, enfim, muitos outros. O caminho de São Francisco de Assis, você fez quantos? 500 quilômetros? 620. 620. Eu saí de uma região da Emília-Romana, conhecida como Dovádora, onde São Francisco de Assis ele encontra Santo Antônio de Pádua, seu grande parceiro, e resolve então ir até o Vaticano, pleitear ao Papa, à época, as mudanças que São Francisco de Assis entendia pertinentes para transformar a Igreja Católica. E eu tive a honra e a alegria de percorrer, né, todo esse trajeto. Imagina você percorrendo aquilo e lembrando que aí Deus falava para São Francisco, construa a minha igreja. Construa a minha igreja, e ele saía. Aquele caminho que ele percorreu, o peregrino percorre para poder fazer o caminho de São Francisco. É bonito demais. A história do lindo, Poverello de Assis, ele é uma história belíssima, né? Rica, belíssima. E que se faz presente em todas as cidades por onde passei. Eu sugiro que, após você fazer a sua jornada, eu tenho certeza que essa tentação de conhecer também o caminho de São Francisco de Assis na Itália, que não é tão divulgado como o caminho de Santiago, mas é riquíssimo. Belíssimo em cultura, em arte, em gastronomia. Eu estive em Assis e desafiador, visitei o túmulo de São Francisco de Assis. Foi um dos momentos onde eu mais me emocionei na minha vida, onde eu mais chorei na minha vida, foi no túmulo de São Francisco de Assis, lá em Assis. E quando Sandro, da Bax, numa caminhada dessas famosas caminhadas de Pituaçu, que a gente vai falar mais tarde, Sandro passou os 15 quilômetros falando da experiência dele no caminho de São Francisco de Assis. Eu fiquei extremamente emocionada, extremamente tocada e louca para fazer. Aí chega você e diz, eu também já fiz. É emocionante. Para a gente que gosta. Isso é turismo também, né? Religiosidade é turismo dúvida, também, né? Sem dúvida. Porque esses caminhos mexem com a economia das cidades, das regiões, dos municípios, dos distritos, dos pueblozinhos. Selma, essa conexão ela acontece em todos os aspectos, né? Eu costumo dizer que o turismo ele agrega diversos valores. E o quanto que o Caminho de Santiago, colocando aqui como um bom exemplo, e você disse que nós vamos falar disso mais tarde, de números, ele proporciona uma mudança significativa na Espanha, quando o governo, junto com a Igreja Católica, eles adotam o caminho. O caminho hoje é um patrimônio histórico, né, da humanidade. Então, muitas cidades vão sendo construídas à margem do caminho, porque a rota de peregrinação ela vai se desenvolvendo e oferecendo diversas possibilidades. O Caminho de Santiago, como outros caminhos pelo mundo, eles podem ser olhados como uma grande referência. E eu costumo dizer que a nossa Bahia, trazendo para cá, para bem pertinho dos nossos quintais, ele tem muitos valores que podem ser explorados em todos esses aspectos que você acaba de mencionar. Eu vou deixar ainda aqui até dia 30 de novembro, 491.856 peregrinos fizeram o caminho de Santiago de Compostela. 491 mil, praticamente 500 mil de peregrinos. Eu tenho números extraoficiais. Esses números são aqueles que são computados, né? Claro. Nós temos informações, inclusive, de pessoas que lidam no dia a dia, que esses números são ultrapassados. Mais de 500 mil, eu posso dizer a você com certeza. Por que são ultrapassados? Porque 491.856 peregrinos são aqueles peregrinos que terminaram o caminho, que foram até a igreja e que pegaram a Compostela. Exatamente. É isso aí que você está falando. Exatamente. Então, quem termina, vai para aquela famosa filinha. Tem uma fila para pegar. Que está moderna agora. Tem uma fila. A gente pode falar um pouco sobre isso. Você pode se cadastrar pela internet e não enfrentar a fila. Mas é gostoso enfrentar a fila também. Tem aquele quesinho. Claro. Você passa, pega compra um negocinho ali, um negocinho aqui, toma um cafezinho.
os outros chegando. Ver os né? outros chegando é muito interessante. Então, este número aqui de quase 500 mil é de quem foi na igreja pegar a Compostela. Perfeito. Fora isso, tem aqueles que não estão nem aí para Compostela, só querem o caminho. Por isso que seus dados, que mesmo extraoficiais, são verdadeiros. Tem mais de 500 mil. E de espanhóis, 250 mil. Estrangeiros, 264 mil. Tá? E o que é mais interessante, galera que lida com turismo no Brasil, só de receita gerada nas rotas, que são várias rotas, né? Cerca de 20 milhões de euros. Uma média de 40 euros por peregrino. É mais ou menos isso que a gente discute na Bax. Quando a gente quer ir. Fala aí, Saul, como é que é essa programação? Eu quero ir para lá. Quanto você vai gastar? Uma média de 40 euros por dia. Por quê? Considerando, vai sempre depender muito do perfil de quem vai, né? O caminho, como você disse, ele acaba abrindo portas e possibilidades para atender diversas demandas. Uma média de 50 euros é o que nós colocamos hoje, onde você tem hospedagem, você tem alimentação, um café da manhã, um almoço, janta, dependendo da hora que você chega, os transportes, se você quiser mandar uma mochila ou levá-la, você tem a máquina de lavar roupa, para quem quer euros, ocupar... 3 para secar, 2 para lavar. Exato. Então, assim, 50 euros você faz por dia um excelente caminho. Isso porque a gente está falando em albergues, né? Sim, aí você tem... Nós não estamos falando em hotel, 5 estrelas, 3 estrelas, nada disso, é albergue, 40 pessoas, 50 pessoas, isso. 80... Eu ressaltei exatamente isso, vai muito do perfil de cada um, né? Eu, quando fiz em 2014, dentro do meu propósito, era fazer uma caminhada voltando à minha origem, da humildade, da simplicidade. Então, a maior parte dos albergues onde pernoitei foram albergues chamados paroquiais ou públicos, onde você tem uma convivência mais próximas com um número maior de peregrinos que estão na rota. Mas tive a oportunidade também de conhecer albergues privados, dormir 2 ou 3 vezes em hotel, diante da necessidade que o dia te apresenta. Você tem que estar preparado para isso. Sim. O albergue mais barato que eu fiquei custou 5 euros. Foi em Barcelos, era o municipal de Barcelos. Agora, realmente muito simples, beliches, misto, e você tem que estar preparado para tudo isso. É um desprendimento também, né? Os albergues paroquiais, a maior parte deles, eles estão num processo de tanto encorajamento para o peregrino, que eles trabalham com donativos, ou seja, você é acolhido, você tem uma cama, você tem um lugar para tomar banho, pessoas que te orientam, e eles não te cobram. Eles vão dizer a você que você vai doar aquilo que o seu coração desejar. E aqueles que, de fato, são desprovidos de recursos, ainda assim têm a possibilidade de estar nesses lugares, né? Então, é uma jornada incrível. E uma das coisas que a Bax fez no ano passado, a gente vai falar da Bax mais para frente, foi ministrar um curso para voluntários. E eu tomei esse curso, e eu vou ser voluntária num albergue paroquial em agosto desse ano. Vou trabalhar 15 dias como voluntária em Charragum, perto de León. Charragum, a metade do caminho. Metade do caminho, perto de León. Não é nem lá, é 10 quilômetros além, no albergue paroquial. Eu estou muito ansiosa, muito esperançosa. Eu vejo nos seus olhos, Selma, uma emoção, e posso dizer a você que essa vivência, ela talvez ela seja de fato transformadora. É um grande desafio, viu, amiga? Não se engane. Servir não é uma coisa tão simples quanto a gente imagina. Eu costumo dizer que São Francisco de Assis, que é um grande inspirador, ele dizia que as palavras elas poderiam mover muitas pessoas, mas os gestos, as atitudes, essas sim é que ditavam as regras da vida. E servir, ela
é de fato um verbo bastante auspicioso cara, e difícil. Olha, mas vejo em você todos os requisitos. Vocês não têm ideia do que está passando aqui na cabeça de Selma Moraes, porque você ser voluntária... Eu quero conhecer bem essa história quando você voltar. Num país diferente, recebendo pessoas diferentes, porque o trabalho do voluntário é acolher o peregrino. Então, ao longo do dia, eu vou ajudar a receber 40 peregrinos de diversos países. E aqui até uma coisa interessante que a gente colocou aqui para discutir. Você tem uma ideia? Espanha, Estados Unidos, Itália, Alemanha, Portugal, Reino Unido, Irlanda, França, México e Canadá são os 10 países que mais mandam peregrino para o Caminho de Santiago de Compostela. O Brasil está em 14º lugar. No ano passado, quase 7.000 peregrinos brasileiros fizeram o Caminho de Santiago de Compostela. E lá, como voluntária, a gente vai acolher esses peregrinos sem falar essas línguas, hein? A língua do peregrino é universal. É universal, né? Você vai entender. É o acolhimento. Então, é isso que você disse, é muito importante. É um desapego, é uma viagem para dentro da gente mesma. E eu estou muito esperançosa de que isso vai dar certo. Mas vamos para você, querido. Chegar a fazer essas viagens todas, que essas caminhadas, elas são um misto de religiosidade, de turismo, principalmente religiosidade. No Caminho de Santiago de Compostela, por exemplo, os números dizem que 50% fazem o caminho por religiosidade. 30 e poucos por cento fazem um misto de religiosidade com alguma outra coisa. Ou gastronomia, ou história, ou cultura, tá? E cerca de 20% fazem porque querem fazer e não linkam o caminho com nada. Tudo bem. Mas tem um viés. Mas quando você parte para a aventura pura, que você chama Mont Blanc ou Everest, o que te levou a isso e como é que se faz uma preparação para ir para o Everest? Já que nós estamos falando do pico mais alto do mundo, que fica entre o Nepal e a Índia, né? Tibete. Nepal e o Tibete. Mais de 8.000 metros de altitude, você não foi até o topo. Não, você foi até a base. 5.400, alguma coisa. Uma caquerada. Nossa, mãe do céu. Qual é a preparação? Primeiro, qual é o desejo que você teve? Como é que surgiu essa paixão? E depois, que preparação você fez? E olha que você fez no ano passado, né? Fiz. No final do ano passado, a base do Everest, chamada Everest Base Camp. Bom, vou tentar aqui, em síntese, alinhar aqui o que você acabou de mencionar. Quando eu terminei o Caminho de Santiago, como eu disse antes, eu me senti muito empoderado, porque eu não acreditava que seria capaz sequer de andar os 100 quilômetros. Andei 820. Então, me senti forte. E disse a você também que o caminho não estava acabando, e sim iniciando. Então, quando terminei a rota, a etapa do Caminho de Santiago, abriu para mim a ideia de poder fazer outras coisas. Por quê? Porque esse período que eu estive lá, eu acabei descobrindo muitas virtudes em estar caminhando. E muitas vezes me perguntava, foi o Caminho de Santiago que me fez essas provocações? Ou essas provocações foram feitas por mim? E eu utilizei o Caminho de Santiago como uma ferramenta e um instrumento. Então, a partir dessa resposta, foi que eu comecei a me programar para conhecer outras rotas, outros caminhos, não necessariamente religiosos, porque também parto do pressuposto de que a maior das nossas religiosidades, ela se dá através de ações. Então, independentemente da crença de cada um, o Caminho de Santiago, ele pode ser usado como uma excelente ferramenta para te ajudar ou te provocar a olhar o mundo com outro viés, certo? E foi isso que eu fui atrás. Então, voltando, o Monte Everest sempre foi uma tentação de beleza natural desde moleque, né? Eu olhava para aquela montanha linda, belíssima, e ficava pensando um sonho inalcançável. A verdade é essa. Saí do Caminho de Santiago pensando, por que não iniciar um processo de preparação? Mas, para isso, eu não podia ir no ano seguinte.
E aí fui colocando diversas outras rotas como uma forma de ir me preparando. Então, se você olhar para o meu histórico, no decorrer desses... E Mont Blanc? No decorrer desses 12 anos, eu fui vendo como o meu corpo e a minha mente, eles trabalhariam juntos, né? Eu confesso a você que as lesões que eu tinha, elas continuam comigo, as limitações, na medida que a idade vai chegando, elas vão aumentando, mas elas já não me impedem mais. Então, eu fui me melhorando, me conscientizando, né? E na medida que eu ia concluindo cada uma desses caminhos, eu fui me fortalecendo. Eu passei durante 10 anos pensando no Everest e consegui realizar esse sonho no ano passado. Então, o caminho de São Francisco de Assis, ele é mais desafiador do que o caminho de Santiago, de Compostela. A rota, o circuito Mont Blanc, ele passa por 3 países, é um circuito de 170 quilômetros, com uma excelente altimetria para se treinar. Você tem um desnível positivo de 1.000, ou seja, você sobe 1.000 e desce 1.000. Ao final você tem 10 haja joelho. Haja joelho. Haja panturrilha para subir e joelho para descer. E haja mente. Haja mente. A mente é que vai ditando o seu ritmo. Exato. É isso que você vai entendendo na medida que você vai caminhando e vai se fortalecendo. O Machu Picchu, que também era um sonho de criança, foi uma oportunidade ímpar, porque eu teria a primeira oportunidade de ultrapassar os 4.000 de altitude, para poder ver como o meu corpo ele reagiria às demandas de uma falta de oxigênio, né, que é o que nós chamamos na montanha de mal da altitude. E, para minha grata surpresa, a minha esposa, que nunca foi adepta às atividades outdoor, ela resolve fazer. Junto com você, junto comigo. E aí nós escolhemos uma rota chamada Salcantay, e ela se preparou durante 6 meses, 8 meses, e fomos. E deu tudo certo, graças a Deus. Qual foi a altimetria dessa? 4.600 de altitude. Não, eu acho que eu não aguento, não. Aguenta. Saindo... rarefeito. Não, pois é, mas aguenta. O corpo ele vai se adaptando. Se você utilizar as técnicas, né, adequadas, você percebe que é possível, sim. Não diria para você que é uma coisa fácil, mas é uma coisa que a gente pode se adaptar. Se você tiver com uma boa empresa, se você tiver um bom cuidado, você consegue. Eu tenho certeza que você consegue, Selminha. Não, deixa Machu Picchu para lá. Vamos para as outras Saindo coisas. de Machu Picchu, foi então que eu tinha dado um passo importante para fazer o Everest. Procurei uma boa empresa, há diversas empresas que fazem. Dentro das minhas condições, eu achei que quanto mais tempo eu tivesse para fazer o processo de aclimatação, melhor seria para mim. Tratei as minhas lesões e eu não sei se você sabe, em abril eu precisei fazer um procedimento cardíaco. Não. Eu tenho 2 stents colocados em abril quando estava treinando para fazer o Everest. Cara... 95% das artérias obstruídas, sem eu saber, sem nenhum tipo de sintoma. Então, fiz o cateterismo, coloquei 2 stents, passei 3 meses no limbo, porque o meu médico, muito cuidadoso comigo, não gostava muito da ideia de eu ter que ir para um lugar tão inóspito como a base do Everest. Mas chegamos a um denominador comum de que eu estaria liberado, pelo menos desses males que foram resolvidos. Enfim, e aí fui de passo em passo, subindo aos pouquinhos, muito bem acompanhado com o grupo que estava conosco, e consegui realizar esse sonho. Fantástico, Saul, mas é isso que a gente fala. Tem que ter uma preparação, né? E tem que ter realmente cuidados médicos. Você, como a gente vinha comentando ali nos bastidores, a gente tem que se preparar. Não dá para você ir para uma caminhada dessa sem saber se está tudo ok com você. O check-upzinho vale a pena, né? Sempre. Isso para todas as atividades. Eu considero que o check-up, mesmo para as atividades nossas do dia a dia, esses exames eles são necessários. Veja, eu que vinha desenvolvendo atividades outdoor duras, longas, desafiadoras, eu não tinha sintomas. E foi exatamente por causa dessas atividades que eu, fazendo um exame específico, foi uma angiotomografia, eu descobri
que tinham 2 artérias principais do coração com cálcio, calcificadas, com 95% de bloqueio, entre 85% e 90% de bloqueio. Enfim, então assim, as pessoas que são sedentárias, obviamente, elas têm a possibilidade maior, né, de sucesso. Então, fazer os exames, treinar, procurar profissionais adequados que possam colaborar com você, isso é fundamental. Até porque, Selma, e é importante deixar registrado, que essas caminhadas, as pessoas acabam utilizando muito, independentemente da religiosidade, como desafios pessoais, né? E quando você se prepara, você tem a oportunidade de contemplar melhor o que o caminho te oferece. Uma caminhada com dor, ela certamente vai ser importante para que você avalie como você lida com ela. Mas uma caminhada com menos dor, você obviamente vai poder curtir. Eu costumo dizer aos nossos associados que estão indo para o caminho que eles se divirtam em todos os aspectos, porque é muito melhor você carregar uma mochila leve, metaforicamente, do que uma mochila pesada, né? Mas cada um sabe aquilo que quer carregar. Eu ouvi uma vez de um andarilho que mochila não é uma cruz para você carregar. Eu concordo. Mas vamos lá, falar em mochila, quando você colocou a mochila nas costas, começou a fazer o Everest. Que, aliás, o Everest você começou bem antes, nessa preparação, nessa programação. Depois, quando pegou um avião e se deslocou até o começo da aventura. E quando você está no pé da aventura, para começar, o que passa na cabeça, Saul? Pergunta difícil, Selma. Não tem como não me emocionar. Não dá vontade de voltar, não. Você vai... Dá, Selma, dá vontade de voltar. Dá. Pode parecer piegas, eu vou pedir licença a você. As pessoas costumam dizer muito, ou parecer clichê. O que importa não é a chegada, mas sim as etapas, o caminho. Dizer, não é a largada nem a chegada, é o caminho. E isso, na medida que você vai fazendo com tanto amor, com tanta paixão, você vai entendendo o significado concreto desse ditado. Então, para mim, faz todo sentido quando eu estou caminhando. Quando as pessoas me convidam ou me procuram para poder bater um papo sobre essas minhas aventuras, eu costumo dizer a elas que elas se entreguem dia após dia. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas pensam 30 dias, 40 dias, como uma forma de alcançar e depois acabou. Não é assim. Quando você utiliza o caminho todos os dias, etapa por etapa, para aquilo trazer algum tipo de percepção, de olhar para dentro e entender o que hoje eu vivenciei e que isso pode servir de lição. Quando você soma todas as etapas, você talvez se encontre de forma totalmente diferente de quando você iniciou. É isso que as pessoas às vezes dizem, que o caminho é mágico, né? E por falar em caminho mágico, quando você está nesse local ali, a mais de 5 mil metros de altitude, com esse riso maravilhoso, aí, claro e evidente que é um chavão seu, fala, moleque! Você deu esse gritinho lá? E aí, se tornou o grito de guerra do grupo. O grito de guerra moleque, fala. Moleque! É fantástico. Nossa, olha, que sensação é essa? Todos gritaram. A expedição tinha umas 18 pessoas e todos passavam por mim. Moleque! Moleque! Enfim, muito orgulho. Essa foto ela é bem emblemática, né? Tem um cara feliz e está usando uma camisa que tem uma seta que representa muito para mim, a que eu carrego com muito orgulho, é a camisa da Abax. Para todos nós, né? Essa seta, ela guia vidas. Guia. A minha é inevitável, né? A minha também. É inevitável. Ela mudou muito a minha. É uma seta que... Quando a gente fala de percorrer o caminho de Santiago de Compostela, por exemplo, você vai 800 quilômetros seguindo esta seta amarela. Você não tem nada, você não tem placa dizendo rua tal, rua A, rua B, rua C. Não, você tem setas. Uma seta para a direita, uma seta para a esquerda, uma seta para cima, uma seta para baixo. Seta. Esta seta vai te levar
a Santiago de Compostela. E vai te levar a um conhecimento que só você vai ter. É um caminho que é seu. Eu fiz o meu, Saul fez o dele, cada um tem o seu caminho. E em cada caminho a gente descobre tantas coisas, né, Saul? E essa seta realmente ela é maravilhosa. Ela tem até a história da seta, como é que surgiu, quem criou, quem... Elias Valinha foi homenageado no nosso último encontro nacional de amigos peregrinos, né? Você esteve presente lá em São Paulo? Estive, sim. Pronto. É um ícone, né? É um símbolo que, metaforicamente, acaba sendo utilizado para muitas outras coisas, né? Quando você olha para a seta, você pode, dali, fazer diversas interpretações. Que caminho seguir? A liberdade de fazer a escolha. Embora a seta sugestione, você pode, como eu fiz algumas vezes, ir no sentido diferente dela. E isso a vida te provoca, né? Você vai se descobrindo a cada quilômetro. Agora, para não assustar as pessoas, esse Everest é para uma pessoa que já está acostumado e que já vem fazendo muitas caminhadas. Mas a pessoa pode começar em Pituaçu, né? Ali em Pituaçu, pode começar na sua rua, no seu bairro. Mas e como é que é? Quem quer dar o primeiro passo para se descobrir um peregrino, para se descobrir realmente uma pessoa apaixonada por caminhadas? Eu vou me utilizar, e vou pedir licença novamente, de uma frase de um poeta espanhol, Antônio Machado. Ele diz que caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Então, quando você pensar em realizar algo, dê o primeiro passo. Então, no caminho de Santiago, a gente tem o costume de dizer, você quer fazer o caminho de Santiago, depois de tudo isso que nós já conversamos, se prepare, busque ajuda, procure uma associação que possa te dar respaldo, te acolher, te ajudar no planejamento, mas que possa, acima de tudo, respeitar que no caminho o protagonismo é seu, e não de uma agência ou não de uma associação. Não se pode privar a pessoa de fazer as suas escolhas, né? De viver o seu caminho. De viver o seu caminho, como você bem disse. Cada um de nós é protagonista do seu próprio caminho, assim como é na vida. Por isso que nós costumamos dizer, e foi um dos motivos do nosso encontro nacional de amigos do peregrino em 2018 na Bahia, o caminho de Santiago como metáfora da vida. Porque em cada detalhe desse você pode olhar para o caminho e, em paralelo, olhar para a vida. Pode fazer muito sentido para muitos. A gente colocou o tema turismo a pé, e a pessoa pergunta, como é que é turismo a pé? O turismo a pé que a gente fala, claro e evidente que você, para ir para algum local fazer turismo a pé, você vai se deslocar de alguma forma. Digamos, aí vamos trazer para o Brasil agora os caminhos que a gente tem aqui no Brasil, pelo menos os mais conhecidos. O Caminho da Fé em São Paulo é um caminho tradicional, já tem mais de 20 anos, e é um caminho realmente que movimenta vários municípios, mexe com a economia de muitas cidades, de muitos lugarejos, de muitas pessoas, muitas famílias, e que mexe com o turismo. Então, o que significa isso? Significa que você pode muito bem se preparar, se programar e sair de onde você estiver e fazer o caminho de Nossa Senhora Aparecida, que é chamado Caminho da Fé, em São Paulo. Assim como a gente tem muitos outros. E na Bahia nós temos caminhos que são conhecidos e que são abraçados pela ABACS, que nós vamos falar a partir de agora. O Caminho da Paz é um deles, o Caminho de Santiago do Piripiri é outro, Caminho de Santiago do Iguape é outro. Sim. E a gente fala aqui as nossas caminhadas de Pituaçu. Temos muitos caminhos na Bahia, mas outros que estão surgindo também. São 25 anos de ABACS. ABACS é a Associação Baiana dos Amigos do Caminho de Santiago. Exato. Essa associação surgiu através de algumas pessoas que já tinham feito o caminho de Santiago de Compostela e que resolveram se unir. Já é uma associação que, inclusive, existe em outros estados, não é isso? Sim. Explique mais, que agora você já é, pela segunda vez, presidente da ABACS. É uma responsabilidade. É uma honra. E tenho que deixar aqui ressaltado, como você disse, 25 anos, né? A ABACS completa agora. E os meus antecessores, eles foram visionários. Eles entenderam a importância do compromisso que o caminho acaba se conectando com cada um.
Então, perceberam que haviam demandas e foram se reunindo e acompanhando o que São Paulo e o Rio Grande do Sul já vinham fazendo, resolveram, então, montar a nossa associação. Como todo começo, difícil, foram juntando um, juntando outro, fazendo encontros, fazendo eventos, ora na casa de um, ora num barzinho, ora passando umas fotos. Os livros também, a literatura foi contribuindo, e assim nós fomos construindo a ABACS, que é hoje, né? Uma instituição sem fins lucrativos, que colabora e contribui, né, para muitas pessoas que querem conhecer o caminho de Santiago. Mas eu diria que hoje a ABACS, ela transcende o caminho. Você, quando iniciou a sua fala, você disse da importância de caminhar. E falou também de Pituaçu e falou dos nossos caminhos regionais. A ABACS hoje é uma casa que acolhe as pessoas que, de alguma maneira, elas se conectam com esse viés de que caminhar pode ser uma boa filosofia de vida, porque fomenta a saúde, mas fomenta também encontros saudáveis, gerações diferentes. Quantas pessoas eu tenho visto caminhar, tanto para fazer o caminho, quanto para ir aos nossos encontros às quartas ou às caminhadas aos domingos, pais e filhos, mães e filhas, e por aí vai. Casais, pessoas de todas as idades. No ano passado nós tivemos adolescentes caminhando, e tivemos também pessoas com 80, 82 anos fazendo o caminho. Muitas mulheres encontraram na ABACS um lugar de acolhimento e que se sentiram fortalecidas e perceberam que sim, é possível romper algumas barreiras que foram sendo criadas ao longo de toda uma vida, e que através de outros exemplos, através de outros depoimentos, elas se sentiram poderosas, como de fato são, para poder então fazer a sua própria jornada. Ou se aventurar com outras amigas, amigos. Então eu diria que a ABACS hoje, ela fortalece essa conexão humana, acima de tudo, independentemente de crenças, certo? Isso é muito importante ressaltar. Por que eu digo isso e ressalto com ênfase? Porque muitas vezes as pessoas não se sentem acolhidas por entenderem que o caminho está vinculado a um apóstolo de Cristo. A religiosidade. É claro que nós precisamos... Os números aqui. É claro que nós precisamos respeitar tudo que surge e o viés com o qual surgiu. Mas o próprio Cristo, ele acolhia todos, né? E o caminho, muitas vezes, e eu já tive a oportunidade de ver, Saul, a minha religião é da Umbanda, se eu for fazer o caminho, as pessoas vão me olhar com um viés diferente, com um olhar diferente. Não. As pessoas que vão para o caminho para olhar o outro... Não estão no caminho. Estão no caminho errado. Elas podem não estar no seu melhor momento. Não, vá, acredite. E essas pessoas foram evangélicas. Acredite, Selminha. Nós temos pessoas evangélicas fazendo o caminho. E eu vou te dizer mais, nós temos um número muito grande de pessoas que não acreditam em Deus. Então, assim, a ABACS não está ali para poder fazer julgamentos. E isso é o que, ao longo dos anos, eu fui aprendendo com os meus antecessores, o qual eu saúdo todos aqui, dizendo que o quanto que eu sou grato a eles por me permitirem conhecer a associação. 25 anos de ABACS. Mas reforçando o que você falou da religiosidade, eu vou trazer de novo os números. No ano passado, 213 mil peregrinos fizeram o caminho com viés religioso, 47%. De 149 mil, correspondendo a 32%, religioso ou não. Alguma outra coisa. E que não tinha religião nenhuma, 86.845, 20% praticamente. Pois é. Então, não precisa esse viés religioso, não, ao contrário, você só precisa fazer o caminho e viver o caminho. Perfeito, tá? Selma. Mas com relação à ABACS, eu ainda queria observar o seguinte, a ABACS tem uma sede, hoje está atuando na Cavaleiros de Santiago, no Rio Vermelho. Vermelho. Tá? Tem um site, é bom você falar o site. Temos um site, www.abacs.com.br. É um site novo
que nos demos de presente nos 25 anos. São quase 300 já associados. Sim, quase 300 associados. Mas nós temos mais de 1.000 associados. Nós temos os sócios ativos e temos os sócios não ativos. Não ativos. Mas o que eu quero alertar é o seguinte, que essa semana no grupo de WhatsApp da ABACS, eu vi uma peregrina, uma integrante de Feira de Santana, fazendo, Silvana, se não me falha a memória, fazendo algumas observações, eu não a conheço, mas fazendo algumas observações, alguns questionamentos. Gente, alguém sabe me dizer isso assim? E imediatamente era uma enxurrada de informações. Então, eu fico feliz com isso. O que as pessoas precisam entender é que não é só o Caminho de Santiago que a ABACS está atendendo. A ABACS está atendendo quem quer caminhar, quem tem o prazer e a vontade de caminhar, para orientar como fazer, que tipo de equipamento utilizar, porque a ABACS orienta principalmente para o Caminho de Santiago de Compostela, que realmente precisa de uma certa orientação. Você não pode chegar aqui e comprar uma passagem para a Espanha e chegar lá e falar, eu vou fazer o caminho, sem nem saber para onde vai. Você aqui recebe, são 2 cursos que vocês dão, Perfeito. Um no primeiro semestre, um no segundo semestre, um curso preparatório, gratuito, preparatório, aí você mostra tudo, que outro dia a gente vai fazer um outro bate-papo, sobre qual é a mochila que você deve usar, qual é o sapato, o tênis, a bota, a papete, se você leva casaco ou não leva casaco, o que você levar. Isso aí tem um treinamento que a ABACS faz, mas a ABACS também leva as pessoas para o caminho da paz, que é um caminho lindo que eu quero que você fale, para o caminho de Santiago do Piripiri, que vai ser agora em abril este ano, para o caminho de Santiago do Iguape, que é em julho. Vocês têm esses caminhos maravilhosos que você que quer fazer um turismo a pé, o que nós chamamos de turismo a pé, e quer fazer caminhadas, procura a ABACS. Se inscreve, vai ser um prazer poder recebê-los lá para tomar um café, um bolo. E aí, e como legal. É que é esses 3 caminhos que eu falei aqui agora? A ABACS ela tem uma agenda com alguns eventos permanentes e outros transitórios, né? Então, de caminhadas, a ABACS adotou a partir de 2019 o Caminho da Paz, que são 127 quilômetros, saindo do Vale do Jiquiriçá, atravessando o Vale do Jiquiriçá, saindo de Amargosa e indo até a Pousada Terra, que fica entre montanhas da cidade de Ubaíra. De fato, uma jornada bucólica, algo muito semelhante com a natureza e alguns aspectos do Caminho da Paz. Você já foi convidado, já esteve bem perto de ir, né, Salminha? Foi, eu vou. Está anotado aqui comigo. Nós temos o Caminho de Piripiri, que fica em Vitória da Conquista, dia 27 de abril desse ano. Esse é um dia só. Um dia só. O Caminho da Paz são quantos dias? São 7 dias. 7 dias. Hoje a ABACS ela toma para si a gestão, né? Então a gente promove durante 2 vezes ao ano uma que a gente chama de caminhada coletiva. 20 vagas, né? Essas pessoas saem daqui de Salvador, já no transporte contratado, e voltam também com transporte contratado. Hoje a gente procura fazer o Caminho da Paz nos moldes de todos os caminhos do Brasil, com carro de apoio, com uma infraestrutura, passando por lugares simbólicos. Mas fale sobre o apoio que as comunidades dão para isso. Isso é importante. Você estava falando de turismo e da importância dele. A ABACS tem um compromisso em todas essas caminhadas levar ou contribuir com algo a mais para essas comunidades, né? Que muitas vezes ficam à margem da própria sociedade nessas pequenas cidades. Então, no Caminho da Paz, nós temos, por exemplo, o Alto da Lagoinha, onde nós somos recebidos, acolhidos pelas próprias moradoras, né? Elas, há 20 anos, é o tempo de existência do Caminho da Paz, elas nos recebem. Então, hospedam, alimentam, a maior parte delas com fogão a lenha ainda. Então, é uma vivência muito especial e que simboliza bem o que é ser hospitaleiro. Porque, às vezes, renunciam, durante aquele período, o conforto da sua casa para nos atender, para nos acolher. Bacia com água, gelo, sal, para dar uma refrescada nos pés, uma cerveja gelada, que é importante para hidratar após as caminhadas, a parte importante, né? Então, assim, vale muito a pena. E a gente contribuindo nesses lugares, a gente fomenta o desenvolvimento de uma forma geral. Qual é a minha pretensão? É fazer com que o Caminho da Paz
como os outros caminhos da Bahia, eles sejam mais utilizados, não só pela ABACS, mas também por todos aqueles que gostam de utilizar caminhadas para conhecer lugares novos, ajudando também no desenvolvimento local. Vocês também fazem isso em Santiago de Iguape. Pronto, Santiago do Iguape é aqui que também é um dia no só. nosso recôncavo. É uma caminhada que nós também produzimos, sai de Salvador e volta, num bate e volta, né? Com almoço. São 19 quilômetros aproximadamente de caminhada. Temos uma visita a São Francisco do Paraguaçu. Lindo. A igreja de Santiago do Iguape fica à margens do rio Paraguaçu. É uma das é uma coisas mais visão lindas deslumbrante, que tem na Bahia, cara. Né? Pouco divulgado, viu? Pouco divulgado. Que nós temos muito respeito também pela própria comunidade local, que nos acolhe tão bem. É um período normalmente festivo para nós, porque essa festa ela acontece como padroeira de Santiago, que ocorre no dia 25 de julho. Então, nós procuramos fazer uma caminhada aos domingos, numa data mais próxima ao dia 25 de julho. E Santiago do Piripiri é em Vitória da Conquista, também um dia só. Isso, é um parceiro nosso, um querido Marcelo Flores, um hospitaleiro nato, né, que com muito amor ele atribui à ABACS o surgimento do caminho de Piripiri, e esse ano nós teremos 2 caminhadas lá. A primeira já está com data marcada, que para o dia 27 de abril. Vamos divulgar no nosso site, nas nossas redes sociais, a forma como isso vai acontecer. E agora me diga uma coisa, o que é que as pessoas precisam fazer para participar da ABACS? E depois, o que é que a ABACS está preparando para os 25 anos, né? Olha você me apertando, olha você me apertando. Não, a gente tem... nós temos uma diretoria, né? Eu sou um presidente, na verdade, apenas porque é necessário dentro do estatuto. Desde o ano passado, nós criamos um grupo colegiado, coparticipativo, onde todos, né, nós somos 5, mais 3 conselheiros, nós sentamos à mesa, discutimos as ideias e buscamos colocar em prática aquilo que a gente entende que é melhor para todos, né? Então, esse ano, como é um ano comemorativo, eu estou unindo forças, buscando apoios para que a gente possa, de fato, tornar um ano comemorativo. 25 anos é uma data muito bonita e que merece, de fato, ser comemorada por tudo que a ABACS vem fazendo ao longo dessa linha do tempo. O ano passado nós enviamos 160 pessoas para o Caminho de Santiago. Esse ano nós já temos uma agenda cheia de cursos de peregrino, eventos, palestras, apresentações, enfim. Essas pessoas que foram a Santiago no ano passado, 160? No mínimo. A associação, além de passar informações, instruções, praticamente todas elas participaram dos cursos, ou no primeiro semestre ou no segundo semestre. Perfeito. Mas, além disso, elas recebem Compostela não, recebem... Elas recebem uma credencial, uma concha. Ao se associar, né, e o valor hoje para se associar é de R$180 a anuidade, que dividido por 12, os 12 meses, fica uma média de R$15. A ABACS se sustenta com isso, né, pagando aluguel e as suas despesas mensais. Mas nós oferecemos aos peregrinos esses cursos, o planejamento, as orientações, oferecemos também a credencial e uma concha, que são símbolos importantes para quem vai fazer a peregrinação. Lembrando que se você não pegar a credencial aqui, você tem que comprar a credencial lá em euro. Sim, vai comprar em euro. Toda quarta-feira nós temos uma coisa chamada Plantão Peregrino, que vai das 15 às 17 horas, onde a gente tem um cafezinho, um bolo e uma resenha. Para tirar dúvidas, né? Uma resenha muito bacana, onde a gente conversa com outros peregrinos que já foram, peregrinos que estão se organizando, ansiosos, ainda com medo do que comprar, do que fazer. Então, é o lugar adequado para a gente poder tirar muitas dúvidas. Sem contar as caminhadas aos domingos, que eu considero o nosso grande laboratório para tirar dúvidas. Que é Pituaçu. Que é Por falar em Pituaçu. Pituaçu, a ABACS está fazendo parte de uma comissão que está trabalhando na organização, no replanejamento do Parque de Pituaçu. Explica para a gente isso aí. Explico, sim. Na gestão passada, nós fomos convidados por Bernadette, que é a gestora atual do parque, a termos uma cadeira no Conselho de Gestão,
né? Nos habilitamos, mandamos todas as documentações, fomos recebidos e acolhidos. E hoje a ABACS, ela tem uma cadeira no Conselho de Gestão. Participamos ativa e diretamente de praticamente todas as decisões relacionadas ao Parque de Pituaçu. Nesse momento, o parque passa por que foi divulgado publicamente, né? Passa por um processo de requalificação. Uma primeira etapa, né? Outras etapas virão. Mas a que mais demandava urgência para atender as tantas demandas o melhoramento da pista de ciclismo, que é onde nós utilizamos hoje para fazer as nossas caminhadas, a colocação de pontos de apoio, o fechamento de algumas áreas consideradas vulneráveis diante da frequência externa. Enfim, frequência externa você chama malandragem. Nós temos o apoio da segurança local. Perfeito, né? Mas o próprio parque oferece isso. Mas a gente sabe que a nossa segurança, como em todos os outros lugares, talvez não seja o melhor momento para falar disso, lá há tantos anos eu não tenho histórico de nenhum problema com nossos associados. Há muito tempo atrás aconteciam, mas eu acredito que a segurança que eles estão oferecendo agora com motos, tudo, tem sido bem atuante. E isso tem espantado a malandragem, né? Eficiente. Porque a malandragem tem em qualquer lugar. Exato. Mas aos domingos, como diz a Bax, impreterivelmente às 7h30 da manhã, quando o grupo sai, já sai um grupo muito animado, são muitas pessoas, e dá para fazer os 15 quilômetros. Que, por sinal, com essa reforma, não tá podendo fazer os 15, né? 10. Explica para a gente. Agora 10? Uma parte que está em obra foi interditada por uma questão de segurança, e a gente, então, hoje percorre 5,5 km para ir, 5,5 km para voltar. É bom ressaltar que, além da segurança, que é um item muito importante, o parque oferece estacionamento, né? Ele é muito arborizado, então 90% da nossa caminhada ela é envolvida por uma vegetação que torna a caminhada muito agradável. É um piso de terra irregular, que se assemelha de alguma forma a muitos dos caminhos que as pessoas vão percorrer nas trilhas do Caminho de Santiago e outras peregrinações. Então, nós consideramos hoje lá o lugar mais adequado para você poder olhar os seus equipamentos, conversar com pessoas mais experientes, e testar a partir daí, a bota, testar o tênis, isso, testar a mochila. E a partir daí você vai ganhando segurança, vai conhecendo melhor os seus equipamentos, identificando aquilo no seu corpo que está mais vulnerável, que precisa ainda de uma atenção melhor. Enfim, a ABACS ela é coadjuvante nesse processo de ajudar, orientar muito importante, e compartilhar. Que orienta bastante. Olha, eu considero que sim. A gente está quase no final do nosso primeiro podcast. Você já viu que falar disso é bom, né, Selma? Mas ainda temos chance de fazer o seguinte. Se você quiser ajudar, dar uma mãozinha, uma força, a ABACS está fazendo 25 anos este ano. Então, participe. Sua empresa é linkada à saúde, a equipamentos esportivos, a várias atividades, principalmente rede de hotéis, tudo isso. Transporte. Tá na hora de você aproveitar e patrocinar os eventos da ABACS esse ano. São 25 anos e a gente está fazendo um desafio aqui para a ABACS, fazer 25 eventos para comemorar os 25 anos. Olha, Luane, Genaro, Paula, vamos lá, Cláudio, olha aí, olha a provocação que essa mulher está me fazendo. Eu tenho certeza que essa equipe vai topar, até porque os empresários vão apoiar. Então, você vai deixar... engajamento você vai deixar aqui, já deixou o site, vai deixar os telefones de contato da ABACS, para que o empresariado participe dos 25 anos da ABACS. Vamos fazer 25 anos realmente com muita atividade. E uma delas também que eu já aproveito para lançar para você. Vamos voltar às dunas de Estela Maris. Vamos fazer um passeio nas dunas esse ano. Já está na nossa programação, amiga. Vamos voltar porque... Como Sapiranga também já está na nossa programação. Sapiranga. A gente está, inclusive, indo agora esse final de semana para Madre de Deus,
para poder fazer uma volta numa represa que tem lá. Imagina. Que legal, já está hein? inventando coisas. Mas, assim, Pituaçu é maravilhoso, é um teste fantástico, são 15 quilômetros. É como se você estivesse fazendo um dia de Santiago de Compostela. Uma etapa de Compostela. Mas uma etapa plana. Então, precisamos colocar algumas ladeiras nessa brincadeira aí, porque a galera não vai ficar iludida achando que Santiago de Compostela é só plano. Não. Até porque, se você for pelo francês, você começa logo nos Pirineus. Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port, você começa nos Pirineus. Se você for pelo português, você tem uma Labruja no meio do caminho. Olha o nome da serra, Labruja. Faz parte do desafio, São Luís. Lá em cima, quando eu terminei a Labruja, tinha uma árvore imensa e uma placa, táxi, e um telefone. Porque muita gente, quando termina morto. E aí não aguenta mais descer, porque é aquilo que você disse da altimetria. Você sobe 1.000, desce 1.000. Então você sobe a Labruja, você desce um despenhadeiro pior do que a Labruja, porque ele é todo cheio de erosões. Tá? Então tinha uma placa lá, táxi. Aí eu brinquei ainda, botei nas minhas redes sociais, vou de táxi, você sabe. Eu lembro. Você lembra? Eu fiz essa gravação, mas eu falei, claro que eu não vou de táxi, eu vou a pé. Então é isso que nós estamos falando, esse é o bate-papo do primeiro Papo com a Coroa, para a gente falar sobre turismo a pé. E eu gostaria que você reforçasse um pouco mais, que o turismo a pé é você escolher um caminho e você começar a fazer este caminho a pé, porque a pé você consegue ver coisas que muitas vezes de carro você não vê, de moto você não vê, de ônibus você não vê, de avião muito menos. Você está entendendo? Então, é muito interessante você escolher um caminho legal e você fazer turismo a pé. Diga interessante, aí. Selma. Ao longo de todos esses anos que nós acolhemos e recebemos as pessoas que iniciam esse processo de buscar fazer caminhadas com mais regularidade, o depoimento delas, no sentido das mudanças que essas caminhadas contribuíram para a vida, melhorar de diversas maneiras, é impressionante. Quando a gente utiliza o caminho andando de forma lúdica, de forma contemplativa, você de fato tem mais possibilidades de se conectar. Isso acontece também não só nas conexões da ambiência, do local, com a natureza, mas também com as pessoas. Os depoimentos dos amigos que fazem de bike, todos gostam muito, mas aqueles que fizeram de bike e fizeram caminhando, eles vivenciaram coisas muito distintas. Por quê? Porque caminhando, como eu acabei de dizer, você faz essas conexões de uma forma mais intensa. É claro que você, quando está na bike, você está com mais cuidados, olhando para baixo, você tem mais velocidade, você se desloca mais rápido, saindo do ponto A para o ponto B. São objetivos distintos, né? Mas quando você está caminhando, o impacto em você, pelos depoimentos, e aí o meu depoimento, eu coloco à mesa também agora, ele é mais profundo, porque você está fazendo um caminho externo, mas também e principalmente está fazendo um caminho interno. Cara, e esse caminho interno, ele é... Não tem preço que pague isso. Ele é especial. Nós estamos aqui um de frente para o outro que já fez alguns caminhos e que a gente sabe o que é chorar sozinho. E que a gente continua se emocionando apenas em falar. Até em falar. Até em falar a gente se emocionou. Mas olha, Saul, a gente está infelizmente terminando. A gente poderia ficar aqui horas e horas. Amiga. Mas o nosso primeiro Papo com a Coroa vai terminando mesmo. Eu gostaria de agradecer imensamente a você que acompanhou a gente aqui nesse papo lindo e maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado dessas histórias de Saul, das histórias do caminho, das histórias da Bax. Tem muito mais coisa para a gente falar pela frente, muito mais pessoas interessantíssimas na Bax que podem vir aqui bater papo com a gente para contar sua vivência, contar sua história. Pessoas de mais de 80 anos que fizeram o caminho sozinhas, pessoas com relativa dificuldade de locomoção que também fizeram o caminho, uma série de histórias. Então, e outras coisas. Aqui não é só o caminho, aqui é aventura de um modo geral, é natação, é corrida, é ciclismo, é
é com o que você pensar. Eu imagino. Esse seu coração, teve, ele é muito grande. Aventura, nós estamos aqui. É tudo, é futebol, atletismo, motociclismo, qualquer coisa. Então manda mensagem pra gente e acompanha a gente nas redes sociais, olha o Instagram, Facebook e YouTube, @Coroa de Mochila. Então é só você ir lá que você vai ver todas as nossas aventuras e todas essas fofocas, essas conversas que nós estamos tendo aqui. E o nosso podcast, Papo com a Coroa, você vai acompanhar no YouTube. Se quiser mandar mensagem para a gente, o nosso e-mail é coroademochila, tudo junto, @gmail.com, e o telefone de contato é 719-8889-2828. Saul, muitíssimo obrigado, Saul. Um beijo no seu coração. Obrigado, Selma. Conte sempre com a Bax, conte sempre comigo. Você sabe que o carinho que eu tenho por você é muito grande. E para os nossos ouvintes, fica aqui o convite para o café, para o bolo, para uma boa resenha, e vamos caminhar. É só botar um pé na frente e outro atrás e a gente vai embora. Vamos nessa. Vamos nessa. Um forte abraço para você, um beijo no seu coração e até o nosso próximo Papo com a Coroa.